Me explique, por favor, a ideia, ou pelo menos como é compreendida a ideia de infalibilidade papal. Meu Deus do céu. Por que eu estou perguntando isso para a senhora? Porque, assim como a senhora disse, como foi criticado o Papa Francisco dentro dos ambientes mais conservadores da Igreja? E eu sei perfeitamente que ao longo da história, eu acho que não tem um Papa que não tenha sido muito criticado dentro da Igreja. Então, me parece que católicos são pessoas, católicos dedicados, que vão todo domingo à igreja, que leem esses documentos papais com atenção, que se aconselham com os clérigos de maior afeto recorrentemente, que fazem a confissão, que pedem. Católicos jamais jamais se puseram numa situação em que não criticariam um Papa. Todo católico tem o Papa do qual gosta, o Papa do qual não gosta, entendeu? Esse é mais meu, esse Onde encaixa essa coisa de o Papa não ser falível, professora, para um católico? É uma questão complexa. Vamos ver se eu consigo pegar todos os elementos. Primeiro, a infalibilidade não é sempre. O Papa assim, abre a janela do Vaticano e fala, bom dia, é um dogma. Não, não é. A última vez que foi usada a prerrogativa da infalibilidade foi no ano 1950, com a proclamação do dogma da Assunção de Maria, por Pio XII. Nunca mais. Então, o que significa? Tudo que emana da sé de Pedro é falível, então? Pode gostar ou não gostar? Não, significa que o católico deve receber com religioso obséquio, né? Com respeito e tal, mas é algo que a discussão pode estar aberta, a discussão pode evoluir. Tá? Então, a infalibilidade papal é só em certos casos, quando é proclamada uma verdade de fé. Né? E isso é uma escolha do Papa? Assessorado por... Né? João Paulo II queria promulgar um quinto dogma mariano. Ele era muito devoto de Nossa Senhora e tal. Queria proclamar um quinto dogma mariano, Maria Corredentora. Foi desaconselhado, porque não era uma coisa ecumenicamente muito palatável. Né? Os protestantes não têm essa devoção por Nossa Senhora que nós temos, os católicos. Sobretudo quando fala de intercessão, não, Cristo é o único mediador, Maria não. Então poderia criar uma coisa que atravancasse o ecumenismo, a caminhada ecumênica. Né? Então ele aceitou e não proclamou. Né? Se ele tivesse proclamado, bom, isso seria com a prerrogativa da infalibilidade. Mas, em geral, as encíclicas, os documentos podem ser discutidos, podem ser debatidos, né? É uma coisa que... Agora, o importante... O católico, o bom católico, como você diz, ele não tem que ser uma vaquinha de presépio. Ele tem que procurar não fazer rupturas, né? Continuar o diálogo, discordar com respeito, buscar o consenso, né? Isso é o que caracteriza o catolicismo, né? Agora, gostar mais de um papa do que de outro, isso é uma coisa, questão de simpatia. Tem gente que morre de saudade de João Paulo II, tem gente como eu que morre de saudade do Papa Francisco, né? Que se identifica mais com a linha de um ou de outro, mas ambos são papas, né? São chefes da igreja. Esse aí eu conheço muito pouco, o Papa Leão XIV, eu vou conhecer nos próximos dias. Eu até tive uma impressão simpática dele, né? Mas certamente não sei, algumas coisas dele a gente gosta mais, gosta menos, né? E o Papa Francisco foi muito criticado, como você disse, todos os papas foram por isso. Porque são muito poucas as ocasiões em que um Papa fala a partir, ex-cátedra, como se diz, né? A partir da cátedra de Pedro, e aí tem a prerrogativa da infalibilidade. Né? Professora, por falar em crítica, ontem a Rede de Sobreviventes de Abusos por Padres, logo depois da escolha do Leão XIV, lançou um comunicado dizendo que vê com grande preocupação diante do que considera um histórico ruim do religioso, para lidar com casos de abusos na igreja, que era uma questão muito importante no papado do Francisco. E no caso do Leão XIV, no começo dos anos 90, ele recebeu num convento
um padre que era acusado de abuso e mais tarde também, enquanto ele estava em missão no Peru, tem 2 freiras que dizem que foram até ele com denúncias de abuso de um outro padre no Peru e que o caso não foi para frente. Como é que fica isso nesse papado do Leão XIV? E como é que esses casos se desdobraram? O que a gente sabe até hoje sobre isso? Então, o que eu sei é que isso não é verdade. Quer dizer, os casos foram até ele realmente, mas ele não acobertou. Ele levou para Francisco. E o processo foi instaurado. Eu não sei em que ponto está, não sei. Né? Mas ele não, isso que ele acobertou não é verdade. Né? Não está dizendo que ele acobertou os casos, né? Ele acolheu o padre, que é uma coisa que eu acho que até que o processo termine não tem outra forma de agir, né? Acolheu o padre, mas quer dizer, ele não protegeu o padre das acusações, né? Ele negou, e levou o caso para Francisco. Justamente, ele foi muito importante numa empreitada em que o Francisco se meteu e peitou, que foi dissolver e extinguir um movimento peruano chamado Sodalício da Sacra Família, onde havia muitos casos de abusos, né? Era um movimento forte, os seus membros tinham pessoas poderosas no meio, então o Francisco, quanto mais examinava as coisas do movimento, mais via que não podia, era incompatível, né, com a igreja e tal, e o cardeal Prevost foi um instrumento, uma ferramenta fundamental para Francisco conseguir estar extinto o movimento, né? E justamente é um movimento que se caracterizava por ter muitos casos de abuso. Era uma coisa tipo Legionários de Cristo? Tipo. Esses movimentos ultraconservadores que, no entanto, acobertam abusos também, de toda sorte. O Legionários também tinha muitos abusos. Muitos. João Paulo II queria canonizar o fundador. Eu sei, o Escrivá, né? Não, Maciel. O Escrivá é o fundador do Opus Dei. Do Opus Dei. Opus Dei. Me perdoe a confusão, a senhora compreenderá muito movimento, muito movimento, né? Mas no Legionários de Cristo tem um amigo querido, teólogo salvadorenho, John Sobrino, que chamava Maciel o Homem 10, porque não tinha nenhum dos 10 mandamentos que ele não tivesse violado, todos, né? Não sobrava nenhum, né? Então, realmente, depois Maciel foi mandado para um lugar fora, em penitência, tudo isso, né? E os legionários não foram dissolvidos, não foi dissolvida a congregação, mas foi posta sob vigilância, tem um visitador, um interventor apostólico dentro e tal. Agora, o Sodalício foi dissolvido, diretamente dissolvido, né? Não existe mais, e o Prevost foi uma peça importante pelo seu conhecimento do Peru, da realidade peruana, tudo isso ele foi importante, né? E aí, depois disso é que ele foi para Roma, né? Não, aliás, ele já estava em Roma no Secretariado para a América Latina, quer dizer, ele também dialogava com Francisco lá em Roma e intervinha na questão do Peru. Então, me parece que essa questão, né, de acobertar abusos não é... No dia que a pessoa é eleita, todo mundo levanta tudo, né? E às vezes com pouca precisão. Me parece que essas acusações não procedem, pelo que estou informada, não procedem, né? Houve assim, pode ter hospedado, acolhido, mas ele não acobertou, ele levou os 2 casos para o Papa. Professora, a teologia da libertação, em que ponto está? Frei Leonardo e Frei Beto, para citar 2 nomes brasileiros importantes, estão bem velhinhos. Aqui no Brasil, a teologia da libertação tem um papel imenso na fundação do PT, que é o partido de esquerda mais importante da história do Brasil, mais importante, inclusive, do que o PTB. Eu acho que a gente já pode falar isso com clareza hoje em dia, tempo passado. Quer dizer, politicamente teve muita importância. Por conta dos embates do próprio Frei Leonardo com o então cardeal Ratzinger, de certa forma, botou a América Latina, a Igreja Católica Latino-Americana, no mapa ali na virada dos anos 70 para 80. Agora, me parece que o progressismo dentro da Igreja hoje é um progressismo bastante mais moderado do que aquele da teologia da libertação. Que eu estou intuindo aqui que já não seja mais um movimento com grande relevância dentro da igreja, mas que eu imagino também que tenha deixado algum tipo de legado. Como que a gente posiciona dentro desse debate, dentro da igreja, a teologia da libertação hoje, tendo em vista esses 2 papas americanos, aí eu me refiro evidentemente às Américas, que são
dentro do contexto católico mais progressistas do que seus antecessores? Então, eu vou responder a você com as frases do Gustavo Gutierrez, que é considerado o pai da teologia da libertação. Ele diz: sempre me perguntam se a teologia da libertação morreu. Como dizem que eu sou o pai da teologia da libertação, o que eu tenho a dizer é que eu não fui convidado para o enterro da minha filha. Então ele dizia: a teologia da libertação não morreu, porque a opção pelos pobres, que está no coração dela, continua válida e vigente, porque a pobreza só fez aumentar, né? O que aconteceu foi, a teologia da libertação nasce em Medellín em 68, na Assembleia de Medellín, que é a recepção do Concílio Vaticano II na América Latina. Aí que se faz, então a igreja faz uma opção pelos pobres, faz uma teologia a partir dos pobres e faz um novo modelo de comunidade eclesial, comunidades eclesiais de base nos meios pobres e populares. Tal. Isso tem um auge nos anos 80. Em 89, com a queda do socialismo real, realmente é uma crise muito grande. Antes de 89, já na década de 80, com o pontificado de João Paulo II, já tinha havido advertências à teologia da libertação. Então, Leonardo Boff foi silenciado, teve 2 instruções da Comissão para a Doutrina da Fé, que presidida pelo cardeal Ratzinger, né? Então, havia, assim, uma pressão muito grande sobre a teologia da libertação. Havia uma coleção que a teologia da libertação tinha planejado fazer, de 50 volumes, só saíram 28, porque tinha que passar por 7 censores, então os volumes não chegavam a sair, né? Eu tenho 2 títulos aí nessa coleção. Mas me parece que, num primeiro momento, foi um momento assim de desmobilização, houve muita crise na militância, porque caiu o Muro de Berlim e o Lula perdeu a eleição. Foram 2 coisas que mobilizaram demais os militantes e os membros das comunidades de base. Muita gente ali percebeu que sua ligação era com a comunidade e com o partido, e não com a igreja. Então, houve um êxodo de militantes, né? Porém, pouco a pouco, houve uma reinvenção da teologia da libertação que me parece muito positiva. Ela largou seu panorama, digamos assim, seu objeto de estudo. Não se deteve mais apenas na pobreza socioeconômico-política, mas assumiu também como pautas as pobrezas antropológicas. Então, a ecologia, o gênero, a raça, os povos originários. E, ultimamente, o tema central dessa teologia é a decolonialidade, né? Então, a teologia da libertação me parece que não morreu, mas ela se reinventou, alargando o seu leque, né, de opções. Por outro lado, a teologia da libertação na Argentina se chamava teologia do povo, né? Qual era a diferença? A teologia da libertação no Brasil, no Peru e na América Central trabalhava muito com as questões econômicas, sociais, políticas, né, e usava, sim, elementos marxistas de análise. A teologia da libertação na Argentina e no Chile trabalhou mais com a questão cultural, com as festas religiosas, com as expressões culturais dos pobres, né? Mas eu escutei da boca do padre Scanoni, que é um pai da teologia do povo, né? Foi professor do Papa Francisco e tudo, dizendo: a teologia do povo, nós somos teologia da libertação, né? Somos um ramo da teologia da libertação. O Papa Francisco, ao ser eleito Papa, ele trouxe essa teologia, né, a sua visão, a sua experiência, a opção pelos pobres, ele trouxe tudo que são os elementos da teologia da libertação para o centro do seu discurso, né, e para a sua prática pontifical também, né. Na Evangelii Gaudium, que é o primeiro escrito, a primeira encíclica dele, não é encíclica, é exortação, né, mas assim, tem um capítulo inteiro sobre a opção pelos pobres, sobre os pobres. Então, eu não diria que a teologia da libertação morreu. Ela mudou de forma, ela se reinventou e alargou o seu leque, né? Então, hoje, né, os teólogos que são sucessores dos teólogos da libertação estão trabalhando essas questões: gênero, ecologia, racismo, povos originários e agora, com muita força, a decolonialidade, né? Tem uma sociedade Soterra, Associação Brasileira de Teologia e Ciências da Religião, que todo ano o tema do congresso anual é sempre religioso e político. Sempre a política no meio, né? Já teve um sobre gênero, já teve outro sobre políticas públicas. Então, isso não acabou, né? Agora, tem um formato diferente, né? O que se perdeu realmente foi aquele movimento coletivo, que era bonito, né? Chegou a ter 80 mil comunidades de base, tinha os encontros intereclesiais. Hoje isso diminuiu de volume, de tamanho, né?
Porém, o pensar a partir da realidade dos pobres me parece que continua vivo, né? As grandes figuras, como você disse, envelheceram, normal, né? A gente envelhece mesmo, então a gente não fica mais jovem, né? Não é? Então... Claro, mas a minha observação a respeito do envelhecimento, principalmente no caso do Frei Leonardo, é uma percepção de que não há sucessores, não há outros padres. A gente continua tendo padres conhecidos. Eles tendem a ser conservadores aqui no Brasil hoje, os padres conhecidos, né? Não são mais... Com exceção do Júlio Lancelotti. Com exceção do padre Júlio Lancelotti, com toda certeza. Manfredo Oliveira, que é do Ceará, que é um brilhante filósofo. Esse eu não conheço. Da Teologia da Libertação também. Mas o padre Júlio também é um padre velhinho, professor. Não, claro, né? Não, é verdade que não tem sucessores assim, estrelas, como tinha. Né? Eu acho que é muito mais coletivo. E que buscam uma voz pública, né? A gente vive uma época em que essas vozes públicas presentes têm muito espaço, até por conta das redes sociais. É verdade, é verdade. Mas as gerações mais novas estão seguindo a trajetória, mas assim, alargando o leque e abrindo. Agora formou-se uma rede brasileira de teólogas, né, para promover a teologia feita pela mulher, enfim, né? Interessante isso, professora. Então, vamos ver como é que ela caminha, né? Eu acho que, assim, eu tenho uma posição, até dizem, me criticam um pouco e diz que eu não sou suficientemente feminista. Eu não quero uma rede de teólogas só para ficar fazendo nota de repúdio, criticando. Eu acho que é para visibilizar a produção da mulher, tem que ser uma coisa positiva, né? As mulheres publicarem mais, se fazerem mais visíveis, enfim, né? Serem mais reconhecidas pelo seu trabalho. Mas, enfim, é um começo, né? A rede está começando aí, dando seus primeiros passos. Seguindo, me perdoe a interrupção, Luísa, mas é um follow-up aqui nessa questão sobre o papel da mulher. O cardeal Prevost, uma das ações dele, no trabalho dele, junto ao Papa Francisco, de escolha dos novos bispos, ele trouxe mulheres para o conjunto de pessoas que participa dessa escolha, né? Como é que funciona esse processo e por que é importante a presença de mulheres nessa escolha dos futuros bispos? Então, o Papa Francisco inaugurou isso, nomeando mulheres para postos chaves. E era justamente o cardeal Prevost, pelo que eu entendi, uma das pessoas responsáveis por esse processo, Sim. Né? Não, ele quando se tratava de bispos, mas ele botou em postos chave na cúria. A governança da cúria está com uma mulher, uma religiosa. O economato da cúria está com uma mulher também, uma religiosa também. A sala estampa, né, a sala de imprensa está com uma mulher, uma brasileira. Enfim, ele botou rostos femininos no seu staff mais próximo. E o cardeal Prevost fez a mesma coisa no seu dicastério, no dicastério dos bispos. Em geral, os dicastérios todos seguiram essa linha de ter mulheres trabalhando dentro do Vaticano. Era um mundo maciçamente masculino, né? O rosto que se mostrava da igreja, né, era maciçamente masculino. Agora tem figuras femininas. O sínodo teve uma secretária com direito a voto, a irmã Nathalie Beccar, uma francesa. Enfim, isso foi o que aconteceu de novidade em relação à mulher e ao feminino. Agora, pelo que eu conheço dos Estados Unidos e da Igreja Católica nos Estados Unidos, eles são muito mais abertos às mulheres do que do que os latino-americanos. Porque as mulheres são muito mais bravas lá. Não, elas não baixam a cabeça de jeito nenhum, não. Então, tem muitas teólogas excelentes e realmente elas são unidas, são aguerridas, né? Então, eu acho que ele tem uma experiência eclesial assim, onde as mulheres estão incluídas, né? Ele não será alguém assim avesso às mulheres e que, né, excluirá as mulheres. Pelo menos é o que se permite esperar, né? E essas redes de teólogas devem ajudar também a ampliar essa participação e não só nessas notas de repúdio, né? Porque isso de fato não serve, não funciona. Só nota de repúdio também, né? Uma nota de repúdio de vez em quando tudo bem, mas sempre, né? Não, e nos Estados Unidos, a Associação de Teólogos Católicos dos Estados Unidos é com homens e mulheres, e presidente mulher, sem a menor dificuldade, né?
Tem a menor dificuldade. Aqui na latinidade a gente tem um pouco mais de dificuldade com isso, a mulher, né? Tem que brigar muito para ter um espaço assim. É uma sociedade mais patriarcal e mais clerical também, né? Imagino que a presença maior da Igreja Católica tenha influenciado, né? O lado WASP, por ser protestante, já tinha. Os protestantes já perderam esse problema com. Sim, não, mas tem pastoras ordenadas, tem bispas, né? Então... Inclusive, como a senhora estava falando, na igreja episcopal, que das igrejas protestantes é a mais católica delas, né? Exatamente. Não, então, a bispa da igreja episcopal foi a que criticou o Trump. Ela é responsável pela sede de Washington, né? Exatamente. Na capital do país. E é uma igreja essencialmente católica, né? Na verdade o cisma aconteceu porque Henrique VIII queria casar com outra mulher e o Papa não admitia, então rompeu. Então, mas realmente, inclusive na oração, eles rezam um terço, se ajoelham, coisa que, em geral, as outras denominações protestantes não fazem, né? Tem uma relação especial com a Virgem Maria também, né? Sim, tem devoção mariana, tem tudo isso, tem. Os episcopais têm. Enfim, mas teve interessante, teve muitos anglicanos, um grupo de padres ordenados anglicanos que saíram da igreja anglicana e foram bater na porta do Papa Bento XVI, querendo entrar no catolicismo. Trouxeram consigo mulher, 12 filhos, periquito, papagaio, trouxeram famílias, né? E foram aceitos. Ou seja, já há um precedente de padres católicos que são casados, né? Mas a ordenação de homens casados ainda não acontece na igreja. Esperava-se que acontecesse no Sínodo da Amazônia, porque as comunidades da Amazônia precisavam muito de leigos lá para ir fazer a pastoral nas comunidades ribeirinhas e tal, e queriam muito que se ordenasse homens casados. Esperava-se que no final fosse, mas não aconteceu. Não aconteceu. Então isso é uma coisa que é possível que a Igreja Católica se abra para isso em algum momento? A ordenação de homens casados, sim. A ordenação das mulheres eu acho muito difícil. Porque está fechado por um argumento aí de tradição. Humberto Caldas faz uma pergunta aqui que já apareceu outras vezes, mas enfim, ele está perguntando: Leão foi discípulo de Santo Agostinho, né? Quem foi Santo Agostinho? O que isso significa? É o maior intelectual católico. Maior gênio do cristianismo, né? Africano, né? De Cartago, depois foi bispo de Hipona. E uma pessoa que teve... Bom, primeiro tem a mãe dele, que era uma santa e com quem ele tinha uma relação super próxima, né? Depois ele teve um filho natural, que foi sempre uma coisa de culpa para ele, né? Mas ele, intelectual brilhante. O livro das Confissões é o mais conhecido, né? Que é um pouco as experiências espirituais dele, né? Lindíssimo, belíssimo. Mas ele tem o Tratado da Trindade, por exemplo. O primeiro grande tratado assim, sobre a Santíssima Trindade foi Agostinho que escreveu. Tem uma série de escritos sobre moral. A moral agostiniana vigorou na Igreja Católica, assim, rigorosamente, até pouco tempo atrás. Vigora ainda, mas hoje já há mitigações de certas coisas. Por exemplo, entender a relação sexual somente para a procriação, né? João Paulo II escreveu uma exortação, Veritatis Consortio, não estou me lembrando agora das duas palavras em latim, mas enfim, dizendo que a finalidade dos matrimônios são duas. A procriação, sim, e o crescimento no amor. Para crescer no amor, tem que fazer amor, né? Então, porque os casais não podiam, né, ter relações sexuais se não fosse para procriação. Isso criava um problema de consciência, casais idosos que já não podiam mesmo pela natureza, mas aí, como podia... Era uma coisa bem complicada e vem da moral agostiniana, né? Mas realmente é um gênio maior, assim, do cristianismo. E a Ordem dos Agostinianos tem, assim, uma mística, né, contemplativa forte. A gente olhando para o Papa, para o atual Papa, você vê que ele é uma pessoa de oração, de contemplação. Antes de ir para o balcão, quis fazer uma oração solitária, né? Mas também missionária, né? Eles são missionários e tem colégios, tem, né, bons formadores, bons educadores, tem bons colégios. Então, ele é filho de Santo Agostinho nesse sentido, né? Tem essa mística e foi muito bem formado filosoficamente. Ele é poliglota, fala 5 línguas, né? Fez um doutorado em Roma em Direito Canônico, então eles cuidam muito da formação de seus frades, né? Freis. Inglês, latim, espanhol, italiano, qual é a quinta língua? Francês. Francês.
Então não teremos um Papa falando português chegando aqui no Brasil, né? Não, parece que ele fala português também. Parece que fala português. Sim. Bem, Porque já falando espanhol é só um dialeto, né? Ele foi geral da ordem e visitou muitos colégios no Brasil. O Brasil tem vários colégios agostinianos, né? O Santo Agostinho é uma das escolas mais tradicionais do Rio. Meus primos estudaram lá. Exatamente. Então, Agostinho é assim, uma figura máxima da Igreja Católica. Agostinho e Tomás de Aquino são os dois grandes mestres, né, da Igreja Católica, né? Um dominicano e o outro, enfim, né, que fundou um ramo assim de uma corrente de espiritualidade. Agostinho também é o grande inspirador de Lutero, né? Lutero era monge agostiniano, né? E vivia muito a espiritualidade agostiniana, mas, né, fez a reforma, saiu e, né, rompeu. Eu tenho mais uma pergunta para a senhora ainda, mas antes eu vou fazer um convite para a senhora e para a nossa audiência, que é a assinatura do Meio Premium, para que você possa acompanhar a nossa edição de sábado. Porque é o seguinte, a edição de sábado dessa semana, como não podia deixar de ser, é sobre o Papa. E é um texto delicioso do Rodrigo Toniol, que você já ouviu aqui no Central Meio também. Muito bom, né, professora? Pois então, ó, QR Code aqui na tela. É o texto Francisco, Leão XIV e o Tabuleiro da Sucessão, falando exatamente sobre como o Papa argentino ali planejou em vida essa transição, moldou o perfil do novo pontífice. O texto, como eu disse, do Rodrigo Toniol, sobre como o Papa Francisco preparou a igreja para receber o Prevost. Então, amanhã... Uma águia. Exato. Uma águia. Tem uma habilidade política impressionante, né? Porque ele fez ali o sucessor, ele nomeou os cardeais. Então, tudo isso desenhado aí no texto do Rodrigo Toniol, que você pode ler se você for um assinante premium, QR Code aqui, mais uma vez, apenas R$15 por mês, como diz a Flávia Tavares, que não está aqui hoje, mas será lembrada, é menos que um sanduíche da Raquel. Então, por favor, gente, QR Code aqui, assinem o meio e amanhã leiam essa delícia de texto. É isso. Agora, professora, tem uma pergunta da Miriam Clark, nossa produtora, porque a gente está ouvindo a senhora falar tão bem a respeito da organização da igreja, com uma base tão grande, e ela, enquanto estava pesquisando a senhora para trazê-la hoje, viu que a senhora é de família católica, mas qual foi o caminho que te levou para o estudo da teologia? Ah, meu Deus do céu, vou contar minha vida aqui, deixa eu ver. Bom, fui católica desde que nasci, minha avó foi minha grande influência, né? Era uma mulher muito engajada na igreja, era do apostolado da oração e tudo, e ela me levava à missa com ela, né? E nessa, a missa antes do concílio, né? Eu pequenininha, né? Ficava ali ao lado dela. E nessa eu fiz a primeira comunhão com 3 anos, inadvertidamente, né? Que coisa, era impossível, porque era jejum desde a meia-noite anterior, era véu na cabeça e tudo isso, mas eu ficava com medo de ficar sozinha no banco e ia com ela para a fila da comunhão. E um dia tinha um padre velhinho, né? O Leonardo Boff adora essa história, diz que homem mais sábio. O padre velhinho foi dando a comunhão, todo mundo chegou para mim e ia me dando já agora. Aí minha avó disse, não, ela não fez a primeira comunhão. Aí ele perguntou, mas por que ela está aqui? Aí ela disse, é porque ela tem medo de ficar sozinha no banco. Ele virou-se para mim e disse, você quer receber a Eucaristia? Eu quero. Aí ele virou-se para a Assembleia e disse, sob minha responsabilidade, vou dar a comunhão. Aí que o Leonardo disse, que sábio, não sei o que. Bom, então, sempre tive muito ligado à igreja. Bom, conheci meu marido numa viagem, ele era luterano, estava se convertendo ao catolicismo, e a gente sempre discutiu muito, é um homem de muita fé. Sempre discutimos muito, conversamos muito essa questão religiosa, né? Nos casamos, tivemos 3 filhos, mas sempre participamos de movimentos de igreja, né? Nossa linha de espiritualidade é mais a linha inaciana, né? A gente estava muito próxima dos jesuítas, nossos filhos, os 3, estudaram no Colégio Santo Inácio, né? Fazíamos parte das reuniões de paz e tal. Mas eu, como primeira carreira, eu fiz jornalismo na PUC, né? Em 68, eu passei no vestibular para jornalismo e comecei a cursar. Tive que trancar 1 ano, porque me casei, morei 1 ano fora, na França, e depois voltei e reabri. Então, estava mais que preparada para essa maratona desde ontem, né? Estou revivendo meu passado. Trabalhei como estagiária. É um ano difícil para começar a estudar jornalismo na PUC, hein? 1968 foi um ano barra pesadíssimo. Foi barra pesadíssima. E uma das minhas melhores amigas, que era da presidente do Diretório Central, Mônica Tolipan, foi presa nesse momento. Foi uma coisa bem dura mesmo, né? Em cada sala tinha um agente, né? Da Revolução, da Gloriosa e tudo isso. Mas aí eu acabei o curso de jornalismo e fui convidada, porque eu tinha muitos contatos na igreja, para trabalhar na CNBB. A CNBB era aqui, no Rio de Janeiro, na Glória, né?
no setor de meios de comunicação social. Então, era o ano 72, uma coisa assim, 76. Né? Eu estava grávida da minha terceira filha e era um momento duríssimo onde só os bispos podiam levantar a voz para denunciar as torturas. E ali embaixo da CNBB tinha uma sede da Cáritas, por onde passavam presos políticos fugidos da Argentina, do Chile, moças grávidas, torturadas, e os bispos arranjavam passaporte para saírem do país. Eu fiquei tão apaixonada por aquela igreja, eu não conhecia esse lado, né, da igreja. Fui formada num catolicismo bem burguês, né? Então eu vi esse catolicismo assim, profético, revolucionário, aí me deu vontade. Isso é uma coisa curiosa que a senhora está dizendo, porque muitas pessoas não sabem, mesmo pessoas conservadoras como o cardeal Dom Eugênio Salles aqui no Rio, salvaram muita gente. Salvaram, soltaram presos políticos. A gente conhece, evidentemente, a ação de gente como Dom Paulo, em São Paulo, que era um homem bastante mais progressista que Dom Eugênio, mas Dom Eugênio também salvou muita gente. Sim. A ação dos bispos foi fundamental, era a única voz que podia se levantar, né, para denunciar, defender os direitos humanos e tal. E aí eu tive vontade de fazer teologia. Conversando com um padre amigo meu, que era professor da PUC, o padre Manuel Buzon, um grande exegeta, né, biblista, fantástico, ele disse, não, você não precisa fazer nem vestibular, você entra por concurso de títulos, né, que você já tem um título, e isso eu fiz. Bom, então, eu pensei, todo mundo dizia, mas como é que você vai trabalhar com essa coisa? Mas eu tinha muita certeza interior que era isso que eu queria, né? E começou a aparecer trabalho, mais trabalho que tempo, até muito trabalho. Assessorias, cursos, não sei o quê. Acabei, fiz o mestrado. Depois, graças ao padre Libânio, um grande mestre, um grande amigo, eu fui fazer doutorado na Gregoriana, em Roma. Fiquei 3 meses lá, apresentei o primeiro e o segundo projeto, voltei para redigir aqui, fui lá para defender, né? Defendi minha tese. Em que ano a senhora fez doutorado na Gregoriana? 89. Em 89 eu defendi, né? A senhora não foi colega de nosso colunista Wilson Gomes, não? Não me lembro. O professor Wilson Gomes, que é da Federal da Bahia, do jornalismo, da comunicação, ele é titular lá. Ele fez nos anos 80. Ele inicialmente seguiu carreira religiosa e o doutoramento dele foi na Gregoriana também, nos anos 80. Não sei exatamente que momento. Não, a minha defesa foi em 89. Né? Acho que ele foi um pouco mais cedo. Talvez um pouco mais cedo, Eu apresentei os projetos em 87, depois voltei em 89 para defender. E, bom, e aí, veja, eu me vi doutora em teologia, e aí estava na PUC já, né? Em 82 eu já tinha entrado para o quadro principal da PUC, porque os jesuítas tinham saído da PUC, então o departamento tinha ficado bem desfalcado. Então nós leigos que tínhamos já formação, título, mestrado, entramos, mas para dar aula na cultura religiosa, que são aqueles cursos que dá para toda... Então tinha turmas de advogados, engenheiros. Foi um período bom, experiências boas, mas é cansativo que você tem que rebolar, né? Para chamar a atenção dos meninos, são obrigados a fazer aquelas matérias, alguns são revoltados porque são obrigados, enfim. Mas algumas experiências muito boas. Aí depois eu disse, não, eu não vou fazer doutorado para continuar dando aula na cultura religiosa, quero dar aula na faculdade eclesiástica. E aí entrei e comecei e estou até hoje. Estou até hoje, já dirigi um monte de dissertações de mestrado, teses de doutorado, dou cursos de graduação e pós-graduação, né? Depois teve todo o contato internacional, participo de vários conselhos de revistas, muita atividade, né, com outras. Já fui professora visitante em 3 universidades americanas, né? Também na Universidade de Leuven, né? Enfim, minha vida é dedicada à teologia, né? E a teologia tem 2 aspectos, o acadêmico, né? E também o pastoral, né? Então, nos meus primeiros anos, eu juntava com o curso de teologia, eu dava assessoria a uma paróquia lá na zona oeste do Rio, né? Ali formei muitas pessoas nos círculos bíblicos, coordenadoras de círculos bíblicos. Foi uma experiência muito linda, 11 anos que eu trabalhei nisso. Depois 2 anos na Rocinha também,
né? Depois o trabalho acadêmico começou a se avolumar, aí não consegui mais. Fui 10 anos coordenadora do Centro Loyola de Fé e Cultura, né? Que é um centro que é da PUC. Depois fui decana durante 6 anos, fui decana do Centro de Teologia e Ciências Humanas. E depois disso fundei uma cátedra chamada Cátedra Carlo Maria Martini, em homenagem ao cardeal Martini, que era cardeal de Milão, e lá fez um projeto de diálogo com os não crentes e com as outras religiões. Tem um belíssimo livro com Humberto Eco. Humberto Eco foi o primeiro, né? O Átrio dos Gentios dele foi o primeiro, foi Humberto Eco, em que creem os que não creem, né? Então a gente faz várias atividades, chama pessoas de diversas áreas do saber, de diversas crenças, políticos e tal, para falar, né? Então eu trabalho como docente, né? Pesquisadora, e também coordeno a Cátedra Carlo Maria Martini. A teologia dá muito trabalho. Muito trabalho. Professora, muito obrigado pela sua entrevista, pela sua conversa. A gente certamente aprendeu muito. Nossa, demais, adorei. Obrigada, professora. Eu gostei muito também, vocês são interlocutores muito agradáveis. São sensíveis, escutam, né? E é muito bom. Um repertório desse fica fácil também pra gente. Se eu for pra fazer entrevista, qualquer pergunta ela responde, gente. Maravilha. Não sei se responde à altura, mas tentei, né? Super respondeu. Muito obrigada, professora. Muito obrigada a vocês. Muito obrigada. Eu vou me inscrever aí no meio. Olha só. Muito obrigado. Muito obrigada.